Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elton Chaves, a gente está aqui no Estúdio Aulas com um novo propósito para você, que é falar com você sobre o mundo da terapia intensiva, sobre monitorização hemodinâmica. Esse curso é um curso de aperfeiçoamento, é um curso para você tirar dúvidas. Você enfermeiro, você técnico de enfermagem, você fisioterapeuta, você médico, você assistente social, enfim, todos os profissionais que trabalham na unidade de terapia intensiva, que formam esse grupo da CTI, esse grupo da UTI, é importante saber, é importante reconhecer, é importante entender sobre o mundo da monitorização hemodinâmica. Então, nosso propósito aqui, junto com o Estúdio Aulas, é esclarecer para vocês essas dúvidas. Tranquilo? Então, vamos lá e o curso promete. Olha só, quando a gente fala em terapia intensiva, essa palavra sempre vem à nossa mente, ó. Monitorização hemodinâmica. O que viria a ser isso? A primeira coisa, o primeiro legado que a gente tem que deixar para você bem claro é: a monitorização hemodinâmica não é apenas o médico que tem que entender, não é apenas o enfermeiro que tem que entender, não é apenas o técnico de enfermagem que tem que entender, são todos os profissionais que atuam na unidade de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva, assim como outros setores, não é formado por um profissional, é formado por uma equipe. Quando você olha para o monitor e o monitor olha para você, ele te diz alguma coisa. O que a gente percebe muito durante essa nossa vivência enquanto enfermeiro de unidade de terapia intensiva é que alguns profissionais olham para o monitor olha para eles e ninguém se entende. Lembre-se, aquelas curvas, aqueles valores numéricos, eles te dão uma informação. E essa informação precisa ser interpretada por você para que sua assistência seja implementada. Não adianta também apenas a equipe da rotina da manhã entender, ou apenas a equipe da rotina da tarde entender, ou apenas a equipe da noite entender. O importante é que todos os segmentos sejam seguidos, que todos entendam sobre monitor, tá? É isso que é importante. E olha só, quando a gente fala em monitorização hemodinâmica, a gente tem que deixar bem clara essa pergunta. Por que monitorizar o paciente? Para que monitorizar o paciente? Vejam bem, a monitorização hemodinâmica, ela não é curativa. Em nenhum momento, um paciente que está com o catéter de Swan-Ganz, com o balão intraórtico, com o catéter de PAI, com o catéter de pressão venosa central, ele vai ser curado por estar com esse catéter. A monitorização hemodinâmica é um instrumento a mais que vai te ajudar na implementação da sua assistência. Por isso, mais uma vez eu digo, o importante é que todos entendam sobre monitor, que todos entendam a hemodinâmica desse paciente e que todos consigam interpretar o que o monitor está te dizendo. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Quando a gente trabalha com monitorização hemodinâmica, a gente não pode deixar de falar sobre a anatomia e a fisiologia do sistema cardiovascular. É a base de tudo, tá? Então veja bem. Do ponto de vista funcional, galera, o nosso coração ele é dividido em câmaras, ó, separadamente. Tranquilo? E olha só, o nosso coração ele é formado por 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. A gente divide didaticamente o coração em 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. Tranquilo? Então vem para cá. Cada bomba, galera, trabalha de forma particular e gera o quê? Pressões diferentes. É importantíssimo. Então, as pressões do ventrículo direito são diferentes da pressão do ventrículo esquerdo. A pressão do lado direito cardíaco é diferente da pressão do lado esquerdo. Tranquilo? Veja só. Trabalhando, o que acontece? Geram-se impulsos elétricos. Que garante o que, galera? O sincronismo e a eficiência da contração do lado direito e tem a função básica de receber o sangue venoso no átrio direito. Não entendi nada não. Veja bem, o coração
direito, ele tem uma função importantíssima. Ele recebe o sangue proveniente das veias cavas, da veia cava superior, da veia cava inferior. O coração, galera, ele trabalha de forma mecânica e elétrica. Então eu tenho estímulos mecânicos e eu tenho estímulos elétricos. Os dois trabalhando junto fazem com que haja a ejeção do sangue e o recebimento desse sangue através das veias, através dos vasos, através dessas câmaras cardíacas. Tranquilo? Vamos para frente. Olha só. É importante também falar para vocês que o nosso coração, ó, ele tem isso aqui, gente, ó, válvulas ou válvulas. E qual seria a função dessas válvulas? Manter o fluxo unidirecional. Isso é importantíssimo. As válvulas ou válvulas cardíacas mantêm o fluxo sanguíneo unidirecional e também trabalham, ó, com pressões diferentes. Exemplo, quando em condição normal, gente, quando em condição normal, podemos entender o lado direito do coração como o que, galera? Um conjunto de estruturas mais adelsadas, mais frágeis, funcionando dentro de um sistema de baixas pressões. O que é importante desse primeiro slide aqui, que fica para você quando você estiver lendo, quando você estiver revisando a aula, que o nosso coração é uma câmara oca formado por 4 compartimentos, 2 átrios e 2 ventrículos, e que as pressões do lado direito cardíaco são diferentes das pressões do lado esquerdo, e que o lado direito do coração, galera, trabalha com pressões menores, comparado ao lado esquerdo. E que as válvulas ou válvulas cardíacas, elas têm uma função importantíssima. Qual é? Manter o fluxo sanguíneo unidirecional. Tranquilo? Vamos para frente. Olha só. Continuando falando aqui, ó. O lado esquerdo, gente, ó, o lado esquerdo dessa câmara cardíaca, galera, o lado esquerdo, ó, ele recebe o sangue oxigenado nos pulmões, ó, e deve vencer uma grande resistência, ó, representada pela circulação sistêmica e pelos aparelhos valvares. Logo, gente, ó, ele trabalha, ó, com altas pressões. Circulação pulmonar, ela é representada por um conjunto de baixa resistência e de baixas pressões, ao passo que a sistêmica é caracterizada por uma resistência e pressões elevadas. Vamos entender isso aqui. O lado esquerdo cardíaco, ele recebe sangue oxigenado. E no lado esquerdo, as pressões das câmaras de átrio e de ventrículo esquerdo são bem maiores que as pressões do lado direito, porque elas têm que vencer uma resistência. O lado esquerdo cardíaco, como apresentado aqui para vocês, corresponde está relacionado com a circulação sistêmica e o lado direito com a circulação pulmonar. Logo, a circulação sistêmica, as pressões são bem maiores, comparada à circulação pulmonar. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, repetindo, o coração é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Esses átrios contraem-se e dilatam-se através de estímulos elétricos e estímulos mecânicos. Logo, o nosso coração, galera, ele tem tanto parte elétrica quanto parte mecânica. As válvulas cardíacas ou válvulas cardíacas que compõem o nosso coração, elas têm uma função essencial: manter o fluxo sanguíneo unidirecional. As válvulas do lado direito trabalham com pressões menores, comparadas à do lado esquerdo. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. O período sistólico e diastólico. Isso aqui é interessantíssimo. Relembrando, todos nós sabemos, somos conhecedores disso, até porque somos profissionais de saúde, tá? Que a sístole corresponde à contração e a diástole à dilatação. Agora é importante frisar isto aqui, ó. O período sistólico e o período diastólico, eles não ocorrem de forma simultânea,
certo? Em átrios e ventrículos. Por quê, gente? De tal forma que os ventrículos se contraem na sístole, que é a fase de contração, e os átrios se contraem na diástole, que é a fase de relaxamento, e vice-versa. Mesmo os fenômenos atriais ventriculares não são completamente sincrônicos. Sístole e diástole ventricular esquerda são fenômenos de mais curta duração, começando e terminando antes que do que o lado direito. Quando o coração contrai, é chamado de sístole. Quando ele dilata, diástole. Quando eu tenho a sístole atrial, eu inicio a diástole ventricular e vice-versa. Para que isso ocorra, é preciso que esse estímulo elétrico que passa através das fibras de rios, pelos feixes de rios, pelo nó sino atrial, pelo nó sinusal, eles emitam essa informação e que essa informação ela tem um retardo de 1 segundo entre o átrio e o ventrículo, para dar tempo de um contrair e o outro dilatar, para dar tempo desse sangue ser ejetado, ser recebido em outra câmara e assim continuar o ciclo. Então é interessante isso aqui. Sístole e diástole não acontecem simultaneamente. Geralmente ocorre em um retardo em torno de 1 segundo entre eles. Tranquilo? E a finalidade disso é preparar as câmaras cardíacas para receber e ejetar esse sangue, oxigenado do lado esquerdo e rico em CO2 do lado direito. Vamos lá? A sístole ventricular, gente, compreende 3 períodos. Ó. O período inicial é conhecido como período de contração isovolumétrica. Ele acontece logo após o QRS do eletrocardiograma, produzido pela despolarização ventricular. Tranquilo? A onda inicial da despolarização produz uma contração da musculatura dos ventrículos, gerando aumento das pressões intraventriculares. Enquanto a pressão não for suficiente para abrir as válvulas pulmonares e aórtica, prolongando-se o período de contração isovolumétrica. É durante esse período inicial da sístole que a maioria do oxigênio miocárdico é consumida. Tranquilo? Então isso é a sístole. Aqui inicia-se a sístole, período de contração. E a informação importantíssima que vai te servir quando tu estiver interpretando os valores de onda do monitor. É nesse período que eu tenho um consumo de quase 80% de oxigênio. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa missão. Então vamos para frente. E a diástole, galera? O que seria essa diástole? Durante a transição entre sístole e diástole, existe uma progressiva e contínua mudança de volumes e pressões nas diversas cavidades cardíacas. E também nos grandes vasos, certo? Da mesma forma que a sístole e a diástole é precedida de um fenômeno elétrico conhecido como repolarização. Logo após a repolarização, galera, as fibras musculares cardíacas começam a se relaxar, dando origem à diástole. É nesse período também que ocorre a perfusão coronariana e, consequentemente, do músculo cardíaco. Interessante isso aqui, ó. O maior consumo de oxigênio acontece na sístole. E a perfusão das coronárias, e quem são as coronárias? São as artérias responsáveis pelo maior percentual de irrigação do músculo cardíaco. Está extremamente relacionado com a diástole. Guarda essa informação para você, isso vai ser muito útil no teu dia a dia dentro da terapia intensiva. Tranquilo? Então vamos para frente. Olha só. Aqui a gente traz um esboço para você da anatomia cardíaca. Vamos lá. O que é importante ser lembrado aqui? Ó? Lembra, ó, o lado direito do coração, certo? O lado direito do coração, formado por átrio direito e ventrículo direito, pela válvula chamada de tricúspide. Válvula tricúspide, galera, o que é isso? Cúspide vem de folhetos, 3 folhetos, tá? Ela abre e fecha e ela tem uma finalidade importante, manter o fluxo unidirecional. Vejam que a musculatura do lado direito, cardíaco, ela não é tão forte comparada à musculatura do lado esquerdo. E não me esqueçam, as pressões do lado direito são menores comparadas às pressões do lado esquerdo.
Por isso que a musculatura cardíaca à esquerda, ela é mais forte, ela é mais desenvolvida em um paciente clinicamente normal. Lembre-se, as veias cavas, elas drenam, elas mandam esse sangue para o lado direito cardíaco. E aí a gente vai entender lá na frente quando estiver falando de pressão venosa central. As veias cavas são importantíssimas. A veia cava superior, gente, ela drena tudo que está do teu tórax para cima. A veia cava inferior, tudo que está do teu tórax para baixo, certo? Esse sangue retorna para o lado direito cardíaco para ser oxigenado nos alvéolos. Tranquilo? É essa artériazinha aqui, a artéria pulmonar, que é responsável por mandar esse sangue, transportar esse sangue do lado direito até o pulmão, até os alvéolos, para que aconteça a troca de oxigênio com CO2. Tranquilo? O lado esquerdo, o sangue que passa nele, ele não é um sangue rico em CO2. Pelo contrário, ele é um sangue extremamente oxigenado. E a artéria responsável por ejetar esse sangue para a circulação sistêmica é a artéria aorta. Tranquilo? Então, por isso que o nosso lado esquerdo, as pressões são maiores, porque a resistência que o lado esquerdo cardíaco tem que vencer é maior comparada ao lado direito. As veias pulmonares são as veias que fazem com que o sangue seja ejetado do pulmão até o lado esquerdo cardíaco. Então aqui a gente já tira uma dúvida, aqui a gente já tira um conceito que é extremamente em desuso, que a artéria é toda vaso que corre sangue oxigenado e que veia é todo sangue que corre sangue rico em CO2. Não, gente. As artérias são aquelas que chegam ao coração, que elas emanam o sangue para frente, que elas ejetam o sangue para frente. Às vezes, o sangue retorna para o coração. Lembra, a grande maioria das artérias, o sangue que passa é sim oxigenado, mas eu tenho a artéria pulmonar que esse sangue não é rico em oxigênio, ele é rico em CO2. Eu tenho as veias pulmonares que esse sangue, gente, ele não é rico em CO2, ele é rico em oxigênio. Tranquilo? É importantíssimo que você entenda a anatomia e fisiologia para que você consiga interpretar o seu monitor e aquilo que o monitor está te dizendo. Para que você não olhe para o monitor não olhe para você e vocês não consigam entrar em consenso. Lembre-se, na frente daquele monitor existe um paciente. Você é responsável por implementar assistência e salvar a vida desse paciente. Aqui a gente mostra para vocês as coronárias. A coronária direita, coronária esquerda. Essa aqui é a descendente anterior. A gente tem a circunflexa, as diagonais. E elas são responsáveis por irrigar a musculatura cardíaca. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Débito cardíaco. O que seria isso aqui? Tá? Então vamos lá. O que a gente tem para falar para vocês, para que fique bem claro? Vejam que a nossa linguagem, a gente está tentando ser bem claro, bem coeso, para que todos os profissionais entendam o mundo da monitorização hemodinâmica. Tranquilo? E o que seria débito cardíaco? É a quantidade de sangue bombeado pelo coração durante um determinado intervalo de tempo. Essa medida de fluxo, galera, constitui um dos melhores parâmetros, está aqui para vocês, um dos melhores parâmetros para aferir a performance cardíaca global. Como é que se calcula o débito cardíaco? Está aqui, gente, O débito cardíaco, ele corresponde, à frequência cardíaca e ao volume sistólico. Se eu tiver um bom débito cardíaco, a minha bomba, o meu coração funciona de forma adequada. Consequentemente, chega sangue aos tecidos. Esses tecidos são oxigenados. Se chega sangue, chega oxigênio. Então, o grande lance daqui, galera, é você sempre manter no paciente um bom débito cardíaco. Com isso, os órgãos-alvos desse paciente estarão sempre bem oxigenados. O que a gente tem que, a partir de agora, entender, tá, e desmistificar é a ideia, por exemplo, que um paciente em choque, seja hipovolêmico, neurogênico, distributivo, anafilático, é um paciente
que tem hipotensão. Hipotensão, galera, tu não pode ser sinônimo de choque. Eu tenho situações em que o paciente ele vai estar em choque, mas ele não vai estar hipotenso. O que é bom e você vai entender isso, que a partir de agora é o seguinte: quando eu falar em choque, eu não vou me referir apenas à hipotensão. Choque não significa, a grosso modo, paciente hipotenso. Choque significa má perfusão tecidual. Não está chegando oxigênio nos tecidos. Se não chega oxigênio nos tecidos, povo de Deus, há isquemia. Se há isquemia, há necrose. Se não chega sangue aos tecidos, eu tenho que avaliar o débito cardíaco desse paciente. Qual o motivo que não está chegando? Lembre-se, o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Vou apagar isso aqui para ficar mais claro para você. Na presença de um aumento acentuado da frequência cardíaca, o consumo de oxigênio eleva-se proporcionalmente. Há redução no período diastólico, que determina menor perfusão coronariana e menor tempo de enchimento, acarretando o que, galera? Menor força contrátil e menor volume sistólico, respectivamente. Vejam bem, o débito cardíaco ele é influenciado pela frequência e pelo volume sistólico. Frequência cardíaca e volume sistólico. Quando eu tenho meu coração trabalhando de forma acelerada, eu não consigo ter uma boa sístole, uma boa diástole. Eu não consigo ter uma boa perfusão das coronárias. Consequentemente, o meu paciente ele vai ter o quê? Problemas. Por quê? Porque não vai estar chegando oxigênio de forma satisfatória nos tecidos. Exemplo clássico disso. Você, colega, em uma noite dessas, recebe um paciente proveniente da balada. O cara chega cialorreico, agitado. Quando você monitoriza, frequência cardíaca de 150. Você pergunta para ele, você fez uso de algum tipo de droga? Fez consumo de algo ilícito? O cara vai dizer para vocês, eu passei a noite usando cocaína. Eu passei a noite tomando uísque, desculpem, com Red Bull. Ou seja, a cocaína, por exemplo, ela atua aumentando o metabolismo, ela atua no sistema simpático. Ela faz com que ocorra um aceleramento, tá, da frequência cardíaca, por exemplo. Quando a frequência cardíaca está elevada, esse paciente, tá, ele não vai ter um bom débito cardíaco. Consequentemente, ele chega para vocês obnubilado, ou se ele não chega obnubilado, ele chega agitado e após isso ele parte para o estado de torpor. Ele chega para vocês com as extremidades frias, pegajosas, ele chega mal perfundido. Por quê? Porque a frequência está aumentada e esse coração ele não está rítmico. Se a frequência cardíaca está aumentada, se o paciente tem uma taquicardia acentuada, o débito cardíaco está comprometido. Tranquilo? Então, cuidado, vocês vão ver muito isso no dia a dia, pacientes provenientes de baladas, de sua residência, enfim, de qualquer um local desse Brasil de meu Deus, relatando para vocês que está se sentindo mal, tá? Porque consumiu cocaína. Quando você monitoriza o paciente, a frequência cardíaca está em 150, 160, muitas vezes ele não tem nenhuma taquicardia sinusal, ele já está em uma taquiarritmia. A primeira coisa que vai ser afetada é o débito cardíaco desse paciente. E é em cima disso as manifestações que você irá observar nesse paciente. Cialorreia, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência ou agitação psicomotora. Vai depender da situação clínica que ele chegue para você. Tranquilo? O importante é deixar essa mensagem. Débito cardíaco, frequência cardíaca vezes volume sistólico. Qualquer situação clínica que afete a frequência cardíaca e que afete o volume sistólico, vai comprometer o débito cardíaco desse paciente. O coração ele tem a função de puncionar o sangue para frente e receber esse sangue. Quando isso não acontece de forma adequada, esse débito cardíaco não está adequado. Consequentemente, não chega oxigênio de forma satisfatória nos tecidos. E com isso, eu tenho um comprometimento sistêmico. Tranquilo? Vamos lá. Olha só.
Oxigenação miocárdica. Vou apagar isso aqui. Vejam bem. Chamamos de consumo miocárdico, gente, de oxigênio, a quantidade de oxigênio utilizada para seu funcionamento. O consumo de oxigênio é proporcionalmente alto, mesmo em repouso absoluto, beleza? Normalmente o miocárdio consome, gente, 65 a 80% do oxigênio oferecido pelas coronárias. Até o momento não se dispõe de técnicas não invasivas eficazes para o quê? Aferir a oxigenação miocárdica. Interessante isso aqui, né? Então vejam bem, o maior percentual de oxigênio consumido, ele é ofertado, ele é consumido no músculo cardíaco. Através de quem? Está aqui para vocês, das coronárias. E agora que a gente fez esse breve revisão sobre anatomia e fisiologia cardíaca, tá? A gente entra agora na monitorização da pressão arterial, tá certo? O que é importante aqui, A pressão arterial, galera, o que seria isso aqui? A pressão arterial é aquela gerada na parede das artérias, resultante dos batimentos cardíacos e da resistência da parede dos vasos ao fluxo sanguíneo. A PA, gente, não é igual em todas as artérias. Vejam bem, ela é maior à medida que, tá aqui para vocês, ela é maior à medida que, a artéria está mais distante do coração. Esse efeito ocorre por quê, gente? Devido ao efeito da gravidade no fluxo sanguíneo. O valor, galera, normal da pressão arterial sistólica é 90 a 120 e da diastólica de 60 a 80. Por isso que muitas pessoas no dia a dia dizem assim, eu quero ser 12/8. Na verdade, manter uma pressão sistólica de 120 e uma pressão diastólica em torno de 80. Tranquilo? E lembre-se, a pressão arterial, ela não é a mesma em todas as áreas do teu corpo, tá certo? Ela é maior à medida que, gente, que essa gravidade, à medida que a artéria está mais distante do coração. Beleza? Então vamos agora trabalhar a questão da monitorização não invasiva e a questão da monitorização invasiva. Como é que eu posso saber que um paciente ele pode estar bem perfundido ou não, trabalhando em cima da pressão arterial? Primeiro, você está na tua unidade de terapia intensiva, como é que eu posso monitorizar o paciente? Pelo método não invasivo e pelo método invasivo. O método não invasivo, que método é esse? A chamada PNI, pressão não invasiva. Esse método, gente, ele é comumente usado pela mensuração da pressão arterial. E para isso, eu preciso de quê, galera? De um esfingolomanômetro e de um estetoscópio. Bem tranquilo, né? A medida da pressão por esse método baseia-se em quê, gente? Na obstrução parcial do fluxo sanguíneo pelo manguito, não é isso? Que produz vibrações. Essas vibrações, esses sons, eles têm um nome, chamados de sons de Korotkoff. Tranquilo? E o que é importante disso aqui, O primeiro som, gente, o primeiro som ouvido corresponde à sístole e o último à diástole. Nas tabelas, observa-se muitas presenças, as vantagens e desvantagens desse método. Então, veja bem, o primeiro som que você vai escutar está aqui dito para você. O primeiro som de Korotkoff corresponde à sístole e o último som à diástole. Com o esfingolomanômetro, com o estetoscópio, eu consigo ter uma mensuração não invasiva. Tranquilo? Vamos para frente. Olha só, muitas dessas desvantagens estão associadas o que, gente? A valores inadequados da pressão arterial, os quais, galera, podem ser minimizados com a utilização de um manguito correto. Vejam bem, muitas dessas desvantagens estão associadas a valores inadequados de pressão arterial, os quais podem ser minimizados com a utilização de um manguito correto. Ou seja, existe uma proporção para você em relação à circunferência e ao comprimento do braço do paciente para a mensuração da PA. Eu não posso pegar um manguito voltado para a pediatria e utilizar em um adulto. Eu não posso pegar um manguito adulto e utilizar em um paciente obeso. Lembre-se,
existe uma correlação, 40% da circunferência do braço do paciente e 80% do comprimento. É essa correlação que é importante para uma boa mensuração da PA. Tranquilo? Nós estamos falando de um método não invasivo, tá certo? Se você não tiver um manguito adequado, se não tiver um estetoscópio adequado e não usar a técnica correta, esse valor vai ser um valor errôneo. Olha só. Aqui a gente traz para vocês, né, o que a gente já trabalhou um pouquinho, falando da questão de Korotchikov. Lembrando que existe o primeiro som, que é a sístole, que o último som é diástole, que o manguito, junto com o estetoscópio, é um tipo de mensuração chamada de mensuração não invasiva. Simples, adequada, desde que seja feito da forma correta. Beleza? E agora a gente entra no método invasivo. Até então, esse paciente que está com você na unidade de terapia intensiva, ele é um paciente que ele ainda não está invadido. E o que significa invadir? Invadir significa o paciente entubado, significa o paciente com catéter central, significa um paciente com catéter de PAI, significa um paciente com catéter de Swan-Ganz. Tranquilo? É isso que a gente chama no dia a dia de invadir no paciente. Tranquilo? O método não invasivo, tá? De PA, ele é muito utilizado, mas ele tem que ser utilizado de forma adequada. Quando é que eu devo cateterizar a artéria de um paciente? Quais são as indicações para isso? Quais são as contraindicações para isso? Vamos trabalhando isso com vocês. Olha só, a pressão, galera, ó, por esse método invasivo, significa o quê? É uma medida através de um catéter introduzido na artéria, porque a gente está falando de pressão arterial, é evidente, né? E esse catéter ele é conectado em uma coluna de líquido, galera. A medida da pressão é obtida através de um transdutor de pressão, que faz o quê? A leitura converte o sinal pressórico em elétrico. Por este método, gente, observa-se, ó, valores numéricos e curvas que correspondem à medida da pressão arterial. Vamos decifrar isso aqui. Eu tenho um catéter localizado em uma artéria. Esse catéter, ele é conectado ao que se chama de transdutor de pressão. Esse transdutor de pressão, ele é preenchido por líquido. A pressão gerada nesse transdutor de pressão, ela faz com que o impulso elétrico seja captado nessa artéria e transformado em um valor numérico em um valor de onda, que você observa no monitor. Tranquilo? Ó, as características das ondas arteriais são todas iguais, porém, ó, variando apenas na amplitude. Por exemplo, o pico sistólico na artéria aorta, ó, será maior que o pico sistólico na artéria pulmonar. Dá um intervalo só para a gente tomar uma água, beleza?